Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Periferia no Ar. Eu sou Bielo Sante, o apresentador mais bonito da sua quebrada. E hoje, como vocês podem ver, tá ligado? Eu tô com o segundo cara mais bonito, que é meu irmão, então é o mesmo reflexo, é o mesmo olhar. Tá ligado a história? O Ale Figura aqui, que tá tendo... Eu tive o prazer de entrevistá-lo e, como já falei, é a obra que traduz aqui o Periferia no Ar através do seu álbum Estação do Gueto lança Periferia no Ar. Então, tipo, escutam, acessem aí esse álbum e é nós que tá. E hoje a gente vai entrevistar, certo? Eu quero... Ele quem fez o convite também, trazendo aqui pra perto. Apresenta aí o nosso brother que vai ser entrevistado hoje. Hoje tem aqui King Gnomo, Quilombo Hi-Fi, certo? Pra contar um pouco aí da sua história e a sua caminhada aí no universo da música reggae dub amplificada por Sound System, uma cultura em movimento. Yes. Certo? Acredita, satisfação imensa. Salve, salve, rapaziada. É nóis, estamos junto. E pra começar a falar de Marcus Garvey, né? Pode ser já? Mas já? Putz. Daquele jeito caralho. que todo mundo já fica um pouco impactado, porque Sim. a gente vai falar de reggae, vai falar de muita musicalidade. Mas antes, todas as pessoas aqui querem conhecer, né? A pessoa por trás de suas obras, né? Então, antes da gente começar a falar de música, quem é o Marcus? Na verdade, não existe uma pessoa por trás da obra, existe um povo por trás da obra, né? Essa foi A gente foda. tá falando de música preta, né, mano? Eu acredito que eu trabalhando com reggae, consegui destrinchar um pouco historicamente a relação direta que isso tem, que é uma impossível desconexão da música reggae com a política, porque o preto é um ser político ambulante aí desde milênios. E a gente que defragou, a gente que fez o propulsor dessa política no mundo, não dessa que a gente vê hoje, pós-escravidão. Mas então, é impossível falar de música reggae sem falar de Garvey, sem falar de Silas, sem falar de Bob, como falamos de Bob Marley. A grande confusão é que a gente fala mais de Bob Marley do que fala das inspirações que houve durante esse período antes do reggae acontecer, né? Então existiu esse movimento, um movimento autônomo, um movimento de um homem preto que sai da Jamaica, né, para levar para o mundo a necessidade de uma união e junção desse povo. E vários outros vieram também antes. Existiram revoluções, revoltas como Palmares, como Haiti, como vários lugares, que aconteceram o propulsor dessa relíquia musical. E não existiria se não fosse através desse meio. Que vem também da musicalidade trazida pelo nosso povo da África, que foi quando for escravizado, que vem de muito antes e de muitas pessoas. Muitas outras pessoas antecessoras, desde a Nani, dos Maroons, na Jamaica, e aqui também, como a gente tem a mesma linguagem a dizer, através do samba, dos batuques, dos tambores, quase sempre dos tambores, por questões óbvias. Então, falar de Marcus Garvey é falar da resolução de um povo preto numa idade moderna, onde se começa a constituir uma remontagem do que é a nossa concepção política, do que a gente necessita de forma autônoma e sem a dependência de outros povos. Foi um povo que foi rachado, um povo que foi separado, famílias, reinos, culturas, territórios, né, dentro do nosso continente, do continente originário do mundo, e depois disso, a gente se desencontrou, a gente fala outra língua, a gente tem outros nomes, a gente tem toda uma perda da identidade racial, da identidade cultural e da musical. O reggae, para mim, tal qual o samba também representa, tal qual o rap também representa, é a conjuntura de reencontro das nossas origens para a modernidade. É a forma que pode levar, um dos veículos que vai levar o nosso povo, que deve levar o nosso povo a se reunir como povo, e não simplesmente como mentes individualizadas e conquistadas por outro opressor. Acho que é meio que isso. Acho que Garvey é o resumo dessa ideia, porque ele vem num período onde era cabível e necessidade o ajuntamento do povo preto e o resgate de tudo que for necessário para a gente trazer de volta o que foi perdido, o que foi jogado ao mar, o que foi crivado, o que foi açoitado, enfim, todas essas
particularidades do nosso povo aqui na diáspora? Repatriação mental, Marcos Mosiah Garvey. E falando de famílias divididas, vamos voltar um pouquinho lá para o King Gnomo, o começo do começo, nascimento, quebrada, família. Que quebrada que você é? Eu sou nascido em Osasco. Osasco, Um salve para todo mundo de Osasco. Osasco é uma cidade mais nova, né? Ela tem menos décadas, bem menos do que São Paulo e outras cidades ao redor na região. Mas é uma cidade que ela teve um ícone ali de violência, de fragilidade social fortíssimo por ser uma cidade que era industrial, moradia, também é uma cidade que tem base militar e a parada toda, um territorialismo diferente ali. E eu nasci lá, sou filho de uma mãe que morreu no parto. Ela vivia em situação de rua, tá ligado? Vulnerabilidade total. Da época, inclusive, até hoje também existe, porém, né, com outras nuances. E tinha uma pessoa que trabalhava numa assistência social e ela morava na onde eu fui criado, que é a Cachoeirinha, né? Mais precisamente ali na entrada da Divinéia e tal, Zona Norte e beirada da Inajar. E ali, a Dona Maria, quem já ouviu minha música, que eu falo ali, Me Vê Dois Gelinhos e tal, essa pessoa foi uma das responsáveis por me levar pra quebrada, porque ela pegava crianças que estavam meio fragilizadas ali, doentes e tal, e levava pra casa. Hoje eu já posso falar porque ela já faleceu, mas ela levava debaixo dos panos pra cuidar no barraco e depois ela levava de volta pro orfanato, que é a antiga FEBEM, né? Berçário da FEBEM. E nesses translados de Osasco pra Cachoeirinha, que ela morava lá na favela, ela um dia passou na casa onde ficava a Dona Nair e o seu Mário, que são meus pais adotivos. E eles... uma oferta de adoção, a minha mãe era uma pessoa muito, muito afetiva, emotiva, ela pegou o negão pra criar. E criou. E deu nisso aqui. Através até desse processo, né, em que você é inserido numa família, alguém que te pega para te amar, cuidar de você, essa família já tinha bases musicais, das quais você também começa a tomar um entendimento ali. Como que chega para você essas noções musicais, culturais? Porque você comentou no início, né? Tudo é nos tirado. As bases culturais, as bases musicais, a história e a família. E você é um menino que é pego para ser amado. Então ali você é inserido numa família onde há uma cultura, há uma religião. Como foi esse processo? Quantos anos você tinha? Se você já tinha uma base, um entendimento disso. Bom, tinha 8 meses, né? Eu me conheço por gente, que a gente tem a ideia de uma lembrança, uma recordação. Lembro de flashes de infância, da pequena infância mesmo. E eu me lembro mesmo depois dos 7 anos de idade, né? A minha mãe, ela sempre foi muito envolta com música. Meu pai sempre colecionou discos, né? Era uma das coisas que meu pai tinha na quebrada que fazia assim. Meu pai tocava batuque, saía todo fim de semana para jogar bola na várzea, jogava em vários times. Meu pai jogava capoeira também, desde novão, foi baloeiro. Era cria da quebrada ali mesmo, tá ligado? Na verdade, eles eram do Peruche. E depois foram pra lá, né? Eles se conheceram, se eu não me engano, no Peruche. E meu pai era da Cachoeirinha, mas trabalhava no Peruche, conheceu minha mãe e tal. Essas ideias de quebrada mesmo. Na escola de samba, não? Não, no bairro do Peruche. Isso. Meu pai sempre foi Rosas de Ouro, na Brasilândia. E aí, a minha mãe colava no Peruche quando nova nos bailes, tá ligado? Então, tipo, tem essa parada aí. Minha mãe ela tocava acordeon no interior, quando ela era adolescente. Ela veio de Brigadeiro Tobias, família de espanhol e tal. Pra quem não sabe, meus pais são caucasianos. E por questões óbvias, né? Tipo, tocava acordeon, filho de espanhol, e tocava em grupos de música tradicional e sertaneja, lá no interiorzinho. Quando eles vieram pra cá, minha mãe já saiu, já não praticava mais nem nada. Mas tem a influência do meu pai, que era batuqueiro, maloqueiro, né?
que Eles podiam ter colava filhos? nos jogos e tal. Eu até hoje nunca cheguei nessa bigodada com o velho, não. Tinha você Se e ele- mais seu irmão. Tinha meu irmão era filho do primeiro casamento da minha mãe, né? Aí ela ficou viúva e depois ela conheceu meu pai. Meu irmão bem mais velho, meu finado irmão também, que morreu aí nos corre. E, tipo, essa história, assim, tipo, eu não sei muito bem se eles tinham vontade de ter filho ou se eu caí que nem um raio lá na casa, qual que foi a parada. Eu nunca tive esse diálogo pra saber o porquê meu pai mesmo, adotivo, não teve. Provavelmente, talvez não podia, nem sabia se podia, ou talvez nem tentou, enfim. Vai saber. Mas enfim, aí depois dessa idade, com 10 anos de idade, eu já tinha uma onda com... Tinha um tio meu que gostava de música, e aí chegava pegava o violão, ia na casa, pegava violão, aquela coisa de moleque mesmo. E aí eu comecei a me envolver mesmo com música, porque eu comecei a ter curiosidade. E era uma curiosidade maior do que... Eu nunca fui habilidoso no futebol. Jogava basquete, joguei basquete até uns meus 20 anos de idade, assim, jogava legal e tal, mas só por tiração de onda, streetzão na quebrada. Mas música foi uma parada que me acompanhou desde os 10 anos, entendeu? Aí depois, quando eu tinha 18, 19 anos, um outro tio jogou um computador lá no canto em casa, esse computador tinha uma placa da Sound Blaster, tá ligado? Tipo, que era uma placa que já tinha recurso de gravação e eu, por ser um moleque que fuçava nos bagulho, eu já entendia que aquilo ali tinha uma parada ali a ver com estúdio, que aquilo ali podia ser um meio de registro das coisas, assim. Aí, anos depois que eu me envolvi mesmo, que eu fui pra estúdio, que aí eu montei banda de hardcore, fiz punk rock hardcore e comecei a mexer em software e fazer beat, uns beatzinhos bem meia boca ali e tal, e aí daí que sempre curioso. Então o seu começo não foi o reggae. Não. A minha adolescência, depois dos 15, 16 anos, eu comecei a ouvir rock and roll pesado, hardcore, punk, bandas punk mesmo. Integrei movimento punk, né? Fiz parte no Corre de São Paulo também pelo movimento punk, tá ligado? Aliás, não faço porque punk é um bagulho até o final. E muito louco porque é um movimento que no Brasil, hoje a gente vê uma descoberta da associação desse movimento com o negro, que busca lá no Bad Brains e tudo mais, que foi o começo do hardcore. Foi também tendência de moda com os jamaicanos que chegaram na Inglaterra e tinham uma coisa mais rude boy, que também gerenciou o que era o visual do punk, o que era a música punk, antes mesmo do punk, tá ligado? Era rude boy, tem a ver com reggae. Punk Reggae Party é uma música do Bob Marley que indica e aponta pra essa parada que a gente fala. Então tinha tudo a ver. E aí, pra vir de uma coisa pra outra, assim, ó, foi pro negão é fácil. Pra quem já tá no meio, na raça e na coragem, já é boiada, tá ligado? Você vê que louco, né? A história de Marcos Mosiah Garvey, a história do povo preto, são divisões de família, né? Periferia, as histórias são parecidas, né? Ainda acontece. Ainda acontecem. E para você ver que na periferia ainda há essa parada de acolhimento das famílias, né? Você faz o corte lá, né? Faço, Pode parar. Do acolhimento das famílias e tal, da ajuda mútua, né? E como essa história é profunda, né? Ali, as periferias de Osasco, a Zona Norte, não diferente da Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, é tudo muito bem parecido e é até parecida com a história da nossa mãe mesmo, né? Questão de adoção ligado à racialidade e tudo mais, né? E falando mais assim, pra gente também daí, da parte do King Gnomo até a música reggae, né? O foco central aqui, a descoberta, as festas, como foi a descoberta pra você nesse universo da música Cara, eu acho que o reggae music ele tá injetado, é a música mais aceita do mundo,
Isso todas as pessoas que conhecem o reggae com profundidade, com um pouco de autoridade para falar sobre o gênero, sabe que é a música mais aceita do mundo, por todas as raças, inclusive. O grande problema que a gente tem nessa música é exatamente isso, a distinção. O mundo, quando ele não é civilizado, tal qual a África foi, é muito fácil do mundo pegar e achar que tudo é dele. Esse mundo, vocês sabem de qual eu tô falando, não é o nosso. Então é muito fácil falar que o reggae, sendo a música mais aceita do mundo, pode ser a frase mais racista do mundo também. Só que as pessoas não vão levar por esse lado, porque elas querem também participar de coisas das quais nós criamos. E muitas delas não querem só participar, e sim ser donos daquela propriedade. A propriedade intelectual é muito difícil de você comprar. Apesar que hoje você pode comprar direitos autorais, que também é uma propriedade intelectual. Só que a propriedade espiritual, a propriedade ancestral disso tudo é impossível de ser vendida. E ela sempre vai estar dentro e insertada do homem preto. Independente da civilização que tentar dominar, é aquela ideia, eles podem aprisionar qualquer coisa física que nós temos, mas as coisas que nós não temos físicas é impossível aprisionar, reproduzir ou fazer qualquer forma igual. É a mesma coisa, eu vou usar uma frase que eu sempre falo, bota o japonês no samba pra ver no que dá. Ele até toca muito bem o samba. Só que será que ele vai entender o que é um orixá? Será que ele vai entender o que é a gira? Será que ele vai entender o que é a manifestação ancestral que existe num samba, numa batucada? Será que ele vai entender? É a mesma coisa que você colocar um branco para fazer santo dentro de um terreiro. Será que ele vai compreender de fato o que é aquilo, sendo que ele não é originário daquilo? Ah, mas vai vir um monte de gente falar, mas todos os seres humanos são originários de África. Calma, calma. Isso tem tempo e espaço. O mundo tem milhões de anos, bilhões de anos. A humanidade tem 180 mil. Para chegar até aqui, parceiro, e acontecer o que aconteceu, foram só 500. E nesses 500 anos você não vai dominar os 7 mil anos, 12 mil anos de Ifá e Egito e a África toda civilizada, que é a coisa que outras raças ainda estavam ensaiando de ter, civilização. A raça branca nunca teve. Porque a partir do momento que foi o pensamento civilizatório do mundo já estava acontecendo há milênios, eles foram pensar em tomar civilizações. Então eles são bárbaros. Os bárbaros que eles chamavam os bárbaros. Eles deram o nome de bárbaro ao próprio povo deles. E chamavam todo invasor de Grécia, Roma, de bárbaros. E eles são a maior barbárie da humanidade porque não foram capazes de ter propriedade intelectual sobre as coisas que foram roubadas de Kemet, de Axum, na Etiópia, da África antiga e mais moderna do que a Europa. Anos-luz à frente da Europa. A própria América, com os incas, os astecas, os maias, já era mais progressiva historicamente do que a Europa. Entendeu? É aquela ideia. Já entendi astronomia, várias outras paradas. Isso. Hoje a gente aponta uma arma pra alguém, aliás, pra um grupo de pessoas, ninguém quer ser o primeiro a tomar o tiro. E as pessoas perguntam, por que foi tão fácil chegar na África e dominar? Ah, eles escravizavam eles mesmos. Não. Aponta uma arma pra um filho, aponta uma arma pra uma esposa, aponta uma arma pra um rei. E ver se um povo inteiro não se ajoelha e não se entrega para aquela pessoa não morrer. É muito fácil falar que a dominação foi por caráter intelectual, que os africanos eram atrasados. É muito fácil. Entende como que é essa ideia? Isso eu tô falando sobre direitos autorais, que eu comecei a falar. Propriedade intelectual. O estilingue é uma coisa puxada. Tá ligado? É essa a ideia. Entendeu? A propriedade intelectual de um chinês é fazer o samurai não botar a banca depois de inventar a pólvora. Morou? Essa é a ideia. A dominação. Não é civilização. A raça branca nunca foi civilizada. Eles se apropriaram de civilizações para montar o que hoje continua sendo um progresso escravista capital. Tá ligado? O capital. Entendeu? E se fosse um mundo comunista, também seria o capital e também seria o branco dominando. Não seria o homem negro. Porque o homem preto não precisou de nada dessas fábulas históricas para ter seu momento de ouro, o reinado, sua tecnologia, sua música, sua cultura e seus espíritos, suas ancestralidades rolando ali. Essa é a ideia. Isso tudo era uma
baita de uma introdução para a chegada o seu contato com a música reggae. Né? Sim, sim. O que fortaleceu muito o contato com a música reggae foi que naquele momento eu tava... No momento que eu me envolvi de fato com reggae, eu também me envolvi com historiografia, comecei a estudar pra caralho e comecei a ter mais interesse sobre esses lances assim. E a música sempre era a resposta de questões que eu tinha muito mais forte dentro de uma academia, que também é um processo branco, mas a música preta sempre foi uma resposta melhor do que qualquer livro acadêmico que eu estava lendo naquele recinto. Veio junto nessa ideia? É. A academia, a música reggae, nesse amplo entendimento. Sim. Veio meio que junto com a academia. Veio junto porque foi meio que no mesmo ano que eu me matriculei numa faculdade tarde, porque eu não tinha condição. Também não prestei vestibular, porque eu tive minha filha, a Júlia, minha filha mais velha, eu tive ela bem cedo, com 18 para 19. E aí, né, tipo, foi um processo ali que... Depois que eu fui pensar em estudar, eu trabalhei, ripei de segurança em balada louca, na quebrada, fiz vários bagulho maluco pra ganhar dinheiro, entendeu? Até o que não devia. Mas o caminho certo sempre tá no certo. Então a gente tem uma linha, mas não dá um pulinho pra fora e volta pra ela e continua. E aí, nessa época, isso foi em 2001, 2002, quando começou o bagulho em São Paulo. Quando o japonês começou a fazer o som, japonês, pra quem não sabe, dubversão, começou a fazer os agitos ali na Pompeia e tal, com uma rapaziada da música que eu admirava, colava pessoal do Nação Zumbi, mó galera, a Black Alien, o Benegão, colava nesse rolê ali, velho, os caras colavam nesse rolê. E eu que via aquela parada moleque da MTV, tá ligado? Eu via na televisão, falava, caralho, saí da cachoeirinha, colei aqui e tá os cara do Nação Zumbi estão no rolê aqui, tipo, falava, caralho, que foda, bem louco. E isso também, além de ser o interesse de ver aquele pessoal ali, o musical foi o propósito de estar ali. E é aquele pessoal ouvindo aquela música. E aí eu falei, caralho, mano, minha quebrada, ninguém... Mas era só o lance das caixinhas, não tinha ainda... não, eram uns PAzinhos, não, eram umas caixinhas full range, dessas bem de boa mesmo, mas era uma resenha da hora. Era num barzinho de esquina, eu não lembro se era bar do Seu Pedro, eu não vou lembrar o nome do senhorzinho do bar, mas era uma parada assim, esquininha, rua de Paralelepípedo, perto do Hospital São Camilo ali. Aquela época ali, na Baixada, quando desce ali Pompeia, Vila Romana, ali... Pra lado do Sesc Pompeia, ali daquela quebrada. Era uma galera que, tipo, quem não era dali era de fora. E eu não sei a origem da galera, mas eu sei que não tinha pobretão, não, mano. Pobretão ali era eu, tô ligado. Isso eu tenho ciência, tá ligado? E aí, mas eu comecei a colar e isso foi uma base pra eu compreender o que era o funcionamento da parada, tá ligado? Como que o cara tá fazendo ali. Depois começou as festas no Suzy Dub. E aí, isso ainda tava bem fraldinha, tá ligado? Nas ideias, bem junior. E aí, eu tinha uma ideia, eu falava, mano, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ser legal. Tipo, se um dia eu fizer uma parada dessa aqui... Aí, os caras foram construindo caixa. Você foi assimilando as ideias? Eu fui junto, carreguei caixa dos caras em várias edições de Java e não sei o quê. Então... A relação de preto eu já tinha totalmente formada, irmão. Que o bagulho era nosso, eu não tinha nenhuma dúvida, entendeu? Tipo, isso é óbvio, né? Até porque reggae music a gente ouve desde pequeno, mas assimilar reggae music, a cultura reggae music é um outro processo, é uma outra faculdade, tá ligado? Pula uma etapa de ouvir Bob Marley, né? É uma coisa o irmãozinho da quebrada, o neguinho da quebrada na favela, que conhece reggae, ele vai estar, infelizmente, limitado à informação que chega até ele. Então, o que é reggae pro cara? O reggae pro cara pode ser Gregory Isaacs e vai ser planta e raiz, velho. Por mais que aquilo ali não seja reggae, moro, mano? Desculpa aos fãs de planta e raiz, mas eu não considero reggae music por questões que eu acabei de falar sobre nossa gente. Ah, mas não pode branco, não pode tocar reggae? Pra mim, não. Tá porra. Tá ligado? Pode tocar, pode fazer, pode executar, pode, mas não no mesmo... Não vai falar de Black People, não vai falar de Silazi, não vai falar de Marcus Garvey, não vai levantar bandeira... Não vai levantar bandeira RBG, não vai falar pela gente, não vai. Nem é que a gente tava assistindo aquele vídeo agora que era dois mano branco
falando sobre racismo e colocar o seu Pimenta reagindo ao bagulho. Tipo, você coloca um preto humorista pra falar de um problema dele. O racismo não é problema dos caras, é nosso. É a relação de poder, mano. Tá ligado? Sofre racismo quem não tem poder pra destruí-lo, mano. Sim. Esse é o papo. Eu lembro uma vez quando você falando dessa ideia, eu como um garoto sabia que o meu irmão cantava reggae, só que naquilo, né, um garoto, Bob Marley e tal, essas paradas aí, o Ali falou assim, mano, existe o Bob Marley, mas vem aqui, eu tenho o Jimmy Cliff. Começou a me dar uma Sim, aula, depois eu fui lógico. pesquisar e tal, e aí eu fui entendendo, depois eu comecei a ir um pouco mais dos reggaes dele. Falei, mano, o bagulho é muito mais. E como você falou assim, na maioria dos reggaes, depois de adulto, né, quando eu ia frequentando, mano, só tem boyzão na parada, mano. É, então, o reggae Só do tem os boyzão. Brasil é uma parada de cachoeira, uma parada onde o moleque que vai pra praia, que quer curtir uma Vou vibe, que pegar tem uma um água. troco, Corta. ele vai ali, de repente, pra Ubatuba ali, curtir uma praia, aí ele vai botar um Bob Marley, acender a maconha dele, hoje em dia, né, o skunk, uma molecada que nunca fumou no papel de pão, eu acho engraçado pra caralho, tá ligado? Eu subia no morro lá na quebrada lá, escadão, papelzão de pão, baseado paranga de Tem. R$5, você bolava 10 baseados gigantes, assim, era um negócio embaçado. Desculpa, não pode falar. Pode falar sim, Pode, tá, então, tá é livre, isso. tá livre. liberado. E aí, hoje eu vejo... hoje não, no começo dos anos 2000 mesmo, a gente ia acampar bastante, tá ligado? Ia pra vários rolês pra essas praias, assim, Praia do Sono, não sei o quê. E aí os quebrada junto, né? Tipo... Camburi. Camburi, esses rolês. Isso começo dos 2000, nem Camburi, era Praia do Sono, Trindade, tipo 2003, 2004 ali. Colava, mano, era basicamente isso. Você tá ouvindo reggae, tá ouvindo... Ou você tá ouvindo Bob Marley, ou você tá ouvindo, com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira. Mano, a diferença de você ouvir Redemption Song e você ouvir, com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira, prova exatamente o propósito de um homem negro fazendo a sua música e de um homem branco tentando fazer a música de um homem negro. É por isso que aquela música que o homem branco faz não se dá nem pra nomenclar como reggae music. Ah, tá, mas lá tem Reggae Night, Jimmy Cliff, né? Da hora, música feliz, turística, pra chegar o cara lá da Noruega visitar a Jamaica e ouvir no barzinho tomando Curaçao Blue. Da hora, legal. Ainda é o Jimmy Cliff fazendo. E aí, pai? Ele pode falar do cotidiano dele. Ele vive num país onde tem praias maravilhosas, onde teve o processo escravista, onde teve a dor, onde nasceu Marcus Garvey, Bob Marley, onde King Selassie visitou, tá ligado? Em 64 ou 65, se eu não me engano. Early B, 67. Visit of King. 67. Não lembro que ano que foi. E a representar... E existe essa palavra também, representatividade, não é muito da hora, porque é a essência, não é representatividade. Porque a gente não tem que representar o que nós somos por raiz e origem. É essência o bagulho. A palavra eu quero representatividade. Você quer representatividade no espaço de quem? Dos caras? Porque para ser representante de alguma coisa, você não tá no seu espaço. Então você tem que criar o seu espaço e acabar com essa ideia de representar alguma coisa em um espaço que não é seu. E a gente ainda tem que aprender com música reggae, porque a música reggae também fala sobre isso. Autonomia, tá ligado? E direção, propósito. É como na noção dessas fotografias. Como a gente tava falando da questão racial, né, mano? Tipo, a parada de uso, né, da cultura, de uma cultura por outra cultura, de um povo por outro povo. Se a gente analisar nessas fotografias, isso aí é um período da Jamaica pós-colônia, né? Colônia, acho que a Jamaica deixou de ser colônia em 62, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, então eles colocam no GC aí o ano certo. E aí, você vê que é uma população inteiramente preta. E remanescente dessa parada toda. Olha o Brown aí, brabo. Remanescente dessa parada toda de 400 anos, que tanto se fala, como na música do Peter Tosh, lá, 400 years. Então, você não encontra outra população. É uma música que ela é referente ao cotidiano, ao que o cotidiano tá falando, ao que eles estão vivendo.
Eu acho que isso que é o mais importante no reggae. Não é quem tá fazendo, mas fulano, na Ásia tem uma banda de reggae foda pra caralho. Em outro país ali tem banda de... O mundo tem banda de reggae, é óbvio, né, mano? Foi levado o bagulho pra tudo que é lugar. Levado de livre e espontâneo, aliás, porque era necessário. Mas se você for analisar na essência do bagulho, até o cara mais branco é preto, moro, mano? Tá ligado? Essa é a parada. Lá tem uma população que é majoritariamente preta e lá se conta a história deles, do que eles estão vivendo. Seja no presente, no passado e o que eles querem viver no futuro. Entendeu? Então acho que isso que é o mais importante de se assimilar para pessoas não negras que queiram participar dessa cultura. E as pessoas que participam que já estão há muito tempo, grande parte das que eu conheço, reconhecem isso. Tem a reverência disso, sabem que isso aconteceu, sabem esse processo histórico. Essas pessoas a gente respeita, tá ligado? Essa é a ideia, não adianta só chegar e falar não e não. Não, o bagulho já, mano, é viral, parça. Tá? O bagulho tá 70 anos no mundão, louco, ninguém tira mais, é eterno. Só que a reverência da fundação, respeito com a fundação, com quem começou, tá ligado? Seja lá ou seja aqui. Tá entendendo? Esse é o bang mais importante. Isso é uma coisa que muito falta. Falta esse caráter de respeito. Há quem nem goste do bagulho e tá fazendo. Porque quer um espaço, um sucessinho, ou porque tem um hobby ali de fazer o bagulho. Isso não é importante pra gente. Uma música com tanto propósito, com tanta energia, com tanto foco na política, com tanto foco no resgate, com tanto foco pra fomentar a ideia de libertação do povo, tá ligado? É a música de liberdade do povo. Qual povo? Mano, a pergunta, não sei se pode chegar aí ser ignorante, porque a gente tá falando de muito reggae, tá levantando também muito a pauta do racismo, da escravidão. Quando que você acha que... A pergunta pode ser ignorante, tô até ressaltando aqui, nem tanto, né? Porque eu sou um homem preto, eu acho que eu posso falar isso. Quando que você acha que pode, de fato, acabar a escravidão como um todo, assim? Tipo, acabar o preconceito... Mano, acabar todas essas relações de escravidão, de dominação ainda que nós temos, através das mídias sociais, das culturas. A estrutura. A estrutura. Cara, eu não posso falar sobre isso, mas eu posso falar assim, tipo, uma coisa que é sempre discutida há muito tempo por vários black, mano, é que assim, se você exterminar todas as outras raças do mundo e deixar a raça preta no mundo como tá hoje, na estrutura que o mundo tem hoje, ainda assim vai ter guerra, ainda assim vai ter ódio, ainda assim vai ter vários bagulho. Eu não tenho tempo pra discutir quando que o racismo vai acabar, porque ele não é problema meu, mano. Ele é um problema de outra raça, tá ligado? Eu tenho tempo pra discutir, tenho uma vida inteira, aliás, metade de uma vida. A gente dizem que vive em média 80 anos, se eu chegar aos 80 eu vou estar sata, tá ligado? Vou estar muito tranquilo. E a gente tem uma vida ainda pela frente pra educar nossos filhos, pra educar as outras crianças a não viverem nas armadilhas que a gente viveu. Não passar por isso, não deixar se submeter, não baixar a cabeça. A gente não tem tempo pra discutir mais o que o outro povo pensa e o que eles devem tomar como decisão. Vamos acabar. Se eles sumirem da face da Terra e irem pra outro planeta, tá ligado? A gente ainda assim vai ter um problema enorme de organização. Então o detalhe principal não é quando o racismo acaba. É quando a gente se organiza para não mais permitir que ele exista. E talvez essa organização possa gerar um conflito bem grande, um conflito armado. A gente está sendo exterminado faz muitos anos, isso não para. Isso é os dados políticos, os dados estatísticos e blá, 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 blá. Mas a gente também está se exterminando, mano. Porque a gente não está organizado, tá ligado? Então quando que a gente vai começar a ter mais voz, a se organizar para ter voz dentro de nós mesmos? Pra gente ter voz entre os nossos irmãos. Ficar pensando em quando que eu não penso no fim do racismo, mano. Eu não penso no fim de outra raça. Eu penso na ascensão da minha. E isso tá muito longe. Isso tá mais longe que o fim do racismo, infelizmente. Tá ligado? Porque 500 anos destruindo mais de 10 mil anos, tá ligado? De progresso. Tempo é muito pouquinho, né, mano? São 500 anos para bilhões de anos que a Terra tem e a gente em 500 anos conseguiu fragmentar a porra de um povo inteiro, irmão. De um continente, tá ligado? E isso é preocupante.
Então esse resgate mudou muita coisa nos últimos 20, nos últimos 30 anos de quando eu era pequeno. Mudou, mano. Mudou pra caralho. Mas ainda é passo de Eu formiguinha. estudei minha vida inteira escola pública. Uma menina de cabelo black era vítima de piada, louco. Até pelos próprios pretos. Hoje, minhas filhas de cabelo black são coroas, são rainhas, são princesas. Esse diálogo é importante, tá ligado? Não pelo que a sociedade deles pensa. Não por eles permitirem, eles não foram perniciosos com isso. A gente se permitiu aos pouquinhos resgatar e a gente pode muito mais. E essa galera, eles meio que permitem por conta também de uma estrutura capitalista e tal. Sim, não, e essa estrutura, Várias paradas. ela contamina a gente quando? Quando a gente prefere e tem, por obrigatoriedade civil, né? Ter uma conta no banco, mas não tem uma porra de um banco com o cara da nossa raça que é dono. Com um banco que tem todo... Tipo, vou usar um exemplo, assim. Vai ter gente que vai falar que é xenofobia, que é antissemitismo, que é vários bagulho. Judeu fecha com quem? Chinês fecha com quem? Muçulmano fecha com quem? Raça fecha com que raça? Coreano fecha com quem? O cara vem aqui, monta uma empresa, ele vai trazer cara lá do outro lado do mundo pra trabalhar pra ele. Em sistema análogo à escravidão, sim, mas é eles trampando pra eles. Tá ligado? Falando a língua deles. Entendeu? Esse é o bagulho. Se um preto fecha com outro preto, é mó problema, irmão. Você entra no mó problema. Nós só fecha com nós mesmo na hora de roubar um bagulho, na hora de ir pras cabeças, na hora de estar na quebrada usando um bagulho. Cadê o fechamento de o cara tem um estúdio, o outro mano tem uma produtora, o cara tem uma empresa, o cara tá querendo montar uma empresa de advogado, ele conhece 10 advogados pretos e não senta com esses 10 pra fazer nada, louco. E aí quando ele abre a empresa dele, ele contrata 10 branco, mano. Isso não pode ser normal, entendeu? Essa é a parte da escravidão que eu tô falando, que a gente tem que parar. Não o racismo. O racismo não é problema nosso, é relação de poder. Poder se combate com o quê? Poder. Com mais poder. Malcolm X, tá ligado? Da assimilação de todas essas ideias nas festas. O que te moveu? Qual foi o gatilho o que te engatilhou a você se inserir, buscar esse pertencimento e promover a festa como você imaginava, como você desejava, dentro dessa perspectiva? Primeiro que não dá pra falar isso. Muita gente que eu admiro pra caramba já falou várias vezes. Isso é uma frase, acho que é indubitável, é inquestionável, que música não faz sozinho. Sound System, então, parceiro, menos ainda. É madeira pra caralho, é falante pra caralho, é potência, é peso, vários bagulho. No começo, a gente tinha um propósito e várias pessoas. Essas pessoas, no caso do Quilombo, foram mudando. Eu sou uma pessoa muito difícil. Eu gosto das coisas muito do jeito que eu quero. Tá ligado? E quando eu não acho as coisas certas, às vezes eu não cobro, não falo, mas eu fico só olhando. E eu falo, mano, não é possível que a pessoa não saiba que tá errado. Se eu sei dos meus erros, você tem que saber dos seus. Eu comecei a fazer festa, começamos a montar a parada, tava harmonizado o bagulho. Tá ligado? Até então tinha a Júlia ali, não tinha tanto problema econômico, não tinha problema psicológico, não tinha vários bagulho que eu passei, vários venenos nos últimos anos aí. Não porque, passei porque eu quis mesmo, porque a vida é passar por tribulações mesmo, elas, às vezes você nem quer passar, elas que passam na sua frente e te atravessam mesmo. Que vai. Mas a gente começou num propósito legítimo mesmo de, porra, vamos ter que fazer um sound system de negão nessa porra, mano. Não tá da hora esse bagulho aí. Não porque os caras estavam fazendo errado, muita gente acha, não sei o quê. Qualquer preto que quer fazer o seu bagulho No é problema. competition. Se o cara é... Sem sei lá, competição. se o cara é de qualquer... O cara é da Noruega, ele vai montar um sound, puta, que da hora. Ô, legal, você tá montando um sound. Aí o negão fala, tô montando um sound de negão, o nome do bagulho é Quilombo. Puta que BO. pariu, que BO, mano. Sabe, é muito louco isso. E aí a gente fala de racismo. O racismo não é esse. O cara que chega pra mim, aponta uma arma e fala, eu não gosto de preto.
Eu respeito muito mais esse cara do que o cara que questiona quando eu vou fazer alguma coisa de preto só pra preto. Tá falando que tá na modinha, tá na modinha. Ele é muito pior. Ele é muito mais cuzão, tá ligado? Que cê, tipo, o cara quer apertar sua mão e ser racista com você, racista. E ser branco com você. E você já sabe qual que é a armadilha. Isso sempre aconteceu, tá ligado? Durante os anos, a gente vai aprendendo muita coisa. Eu era moleque quando eu comecei o bagulho, tá ligado? São 17 anos, mano. Passa tempo, a gente vai fazendo merda e melhorando. Esse é o mais importante, tá ligado? E durante esses anos a gente vai percebendo por que as músicas na Jamaica falam de vampiro e nem sempre elas estão falando de outro preto. A maioria das vezes elas estão falando da exploração que aquele lugar sofre. E isso é muito importante, tá ligado? E a gente começa a perceber que esses vampiros voam mesmo, que nem morcegos, e estão ali apertando sua mão e vários bagulho. Eu comecei numa felicidade enorme, o bagulho era louco, era único, tinha pouca gente fazendo na cidade. O Eric começou logo na sequência, aí tinha os mano lá dos Skinhead, os Jurássico da vida lá, o Moonstomper, que já tava no corre de punk, que eu conheci os caras da época de punk. Tinha gente querendo fazer reggae de maneira... da hora. Um frisson rolando na Voit. Rolando um frisson na Voit. Frisson nada. Era o legítimo, né? Voit. Depois começou Capão lá também, tá ligado? Na Sul. Porra, todo mundo fazendo vários movimentos. Eu vi o Quilombo, eu vi a primeira vez na ZL, acho que foi em 2010. Então. Foi lá na Quebrada do Monkey, lá, não no Vila Colorida. No São Rafael. Vila Colorida, foi antes desse projeto. No São Rafael, né? Foi com garagem e tal. Sim, então, mano, isso aí aconteceu e era pouco. Quando acontecia um evento em São Paulo em 2007, 2008, era um evento, malandro. Era um evento no dia, talvez no mês. Hoje você vai ver sound system na cidade de São Paulo. O que a gente pavimentou nesse corre, tá ligado? Todos esses sounds que eu citei, tanto Garage, Zion Gate, os caras que estão aí das antigas mesmo, os mano, o I&I, esses caras que tem aí mais de 12, 10 anos, até 10 anos mesmo, que 2014 pra trás o bagulho era legítimo. Nós tava fazendo um corre, tinha festa, ainda existia intercomunicação. Tal sound vai fazer uma festa, vou trocar ideia com os caras pra poder fazer desse lado aqui. Ainda rolava esses papos. Não, então vamos mudar, vamos fazer outro dia que os caras vão fazer nesse dia. Eu também quero estar lá, vendo os caras tocar. Tinha muito isso. Eu, pelo menos, era assim. Eu, às vezes, preferia ir ver um sound tocar, dava menos trabalho, curtir, dançar, fumar minha ganja, do que pegar o quilombo e ir pra rua, tá ligado? E na época era basicamente rua. Quando a gente pegava a beiradinha, foi beiradinha de edital que nós pegou, porque ninguém mantém um sound system do bolso com trabalho assalariado, irmão. É impossível, doido. É impossível. Eu entro numas loucuras 1000 grau, porque o sound tem 2 falantes queimados. Eu preciso arrumar 2 falantes queimados pra fazer uma manutenção, pra lá, limpar o som, pra ir pra rua. Pra ir pra rua, nós já sai devendo dinheiro. Já sai devendo 500 de carreto, louco. É um bagulho 1000 grau. Começou assim, a gente pegou incentivo de editalzinho por causa disso, mano. Senão nós não tinha funcionado. A máquina não funciona sem injetar dinheiro, moro? É a gasolina do bagulho. E nesse corre que a gente fazia, era legítimo exatamente por causa disso. Boa parte, quando não era do nosso bolso, que a gente fazia a vaquinha pra ir tocar. Vamos tocar. Ou o cara, que nem... que a gente começou a tocar na Zona Sul lá, o pessoal do Banca Forte, da Contexto, pagava o carreto, vendia umas roupinhas na loja, vendia breja e pagava o carreto. Era um bagulho muito louco, porque era o que a galera chama, eu não gosto dessa expressão, underground, mas era subcultura. Economia criativa, né, que se fala? Sei lá, hoje tem nome pra tudo. Mas naquela época era o corre mesmo do Sound System, era isso. Essencialmente, muita gente mentalizou isso e acha que Sound System, até hoje, acha que Sound System é uma parada gratuita. O grande problema que tem que ser discutido na cultura Sound System é que tem meia dúzia ali, meia dúzia não, a maioria dos Sound Systems pequenos de São Paulo fazem festas por status de aparecer. Vai lá perguntar quanto eles ganham de cachê. O cara do bar paga o carreto, malandro, e dá uns goró pra molecada. Isso nem na nossa época. Nós pagava nosso goró e no final do rolê nós queríamos o dinheirinho do carreto.
Tá, era só o carreto? Era, mas porra, nós começou, molecão. Mas a festa Não, e nós zerou esse game. Nós que apertou o botão de start. Nós fez o botão de start. Então era óbvio que alguém tinha que fazer essa porra. Hoje a gente vai fazer evento, os caras vêm me procurar, eu chego e falo pro mano, o evento é aonde? Ah, é numa casa fechada, tal. Quanto é o cachê, quanto é a entrada do bagulho? Ah, é 20 conto. Aí eu falo, então, nosso cachê é 4 mil. Porra, é na quebrada, o cara tá cobrando 20 reais. E eu falo que é 4 mil, o cara não vai pagar 4 mil, louco. Ele vai pegar as caixas de som do pai dele, botar dentro desse pico e vai fazer a festa com aquela merda. Não entende a cultura, né? Entendeu? E ele não entendeu que o entretenimento, a atração é o sound. É aquele bagulho ali. Aqueles caras que estão indo lá, carregando, descendo o bagulho do caminhão e tudo mais. Então a gente ficou entre o entretenimento e a cultura e a gastura, que brasileiro tem essa mania. A gente é uma porra de um lugar bagunçado pra caralho. A gente pega muita coisa e transforma em ouro, e a gente pega muita coisa de ouro e transforma em merda, tá ligado? E a cultura Sound System tem muito disso. Você ir no baile, tá tocando reggaeton, tá tocando kizomba africana, cantado em português lusitano, lusofônico de Angola, e a galera tá falando que aquilo ali é dancehall, mano. Que aquilo ali faz parte da cultura reggae. Reggaeton não faz parte do reggae, só tem nome de reggaeton. O kizomba, muito menos. Afrobeat, muito menos. Tudo bem tocar isso, um túnel ou outro, entre um túnel ou outro, da hora, lindo. Mas, cara, você descaracteriza um rolê, sabe? Você toca uma playlist de YouTube, é muitas sucessões de erros. E não são erros, é falta de preocupação, de pesquisa e senso de autocrítica. Você tá fazendo a festa pros outros dançar, ou você tá fazendo a festa pros outros aprender? Ou você tá fazendo pra aprender e pra dançar? Porque sem os dois, sem cabeça, o corpo padece, malandro. E reggae é cabeça, é música de cabeça. É corpo balançando e cabeça pensando. O reggae sempre foi assim. Até as músicas slackness, até música pornô é bem feita, é interessante de ouvir. Tem umas ideias inteligentes, umas analogias. Diga-se de passagem, mais inteligentes que muito funk. Senta, 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 vira, vira, vira. Entendeu? Tem muito som slackness que a letra é engraçada, mas é inteligente e tá falando uma putaria danada. Som jamaicano. A molecada não entende. Entendeu? Vamos virar um Yellow Man, depois nós vamos tocar um Michael Prophet falando sobre Rastafari, sabe? Tipo, calma, gente. Complexo. Calma, pesquisa. Dessa construção que você iniciou, depois que você assimilou e o que te levou a promover essa festa que você almejava, né? O que você, dentro da sua perspectiva, no rolê você foi encontrando pessoas que estavam com a mesma ideia nesse lado periférico da coisa. E eu queria que você falasse um pouquinho do coletivo que você era um dos organizadores, com o nome que linka ao começo do que a gente está falando, que é Black Star Ainit, né? Né? E você contasse um pouco dessa ideia que foi de você juntar a galera que estava ali emergindo junto, né? Depois que você... dessa construção Quilombo Hi-Fi. No final dos 2000, a gente começou a se linkar e trocar ideia, né? Foi quando eu conheci o Eric, foi quando eu conheci o Pingo, quando eu conheci o Lincoln, os caras do Lego, tá ligado? Lego Violence. E foi quando a gente começou a trocar ideia de organizar um evento, porque, tipo, tinha nós, tá ligado? E por que nós não faz um eventão mesmo, todo mundo ali na base, no mesmo lugar? E também já tinha o Ocupa Sound, que a gente já tinha feito até antes da Black Star, né? O primeiro encontro, né? Não, a gente fez o primeiro encontro, que era Garage, África e Quilombo. Depois a gente ganhou o edital do Ocupa Sound, que aí a gente começou a chamar os caras para circular a cidade. Mas o encontro mesmo, a ideia era juntar os elementos culturais que estavam ali em ascensão na cidade. Então a gente juntou os extremos, né? O Pingo era de São Caetano, o África daqui da leste e a gente da norte, tá ligado? Tanto que depois entrou o Lego porque era da oeste e o Lincoln que era do centrão ali, meio que do centro e tal. Então, tipo, meio que tinha um propósito desses, assim. A gente não... Foi involuntário, mas a gente fez, né? Foi calhando de ser assim.
E aí eu fazia reuniões no barraco, né, em casa. Sim. Aí reunia o pessoal pra bater um rango, trocar ideia e tudo mais. E nessa ideia que eu apresentei o projeto, né? Já tinha dado uma prévia pros caras, os caras já foram numa reunião em casa já com aquela ideia, vamos fazer o encontro do bagulho, mas vamos sentar junto todo mundo e fazer o papo, né? Jogar o papo na mesa. E, pô, deu certo, cara. A gente fez aí o primeiro foi muito louco, foi no VIP da Peruche, no fundinho, na sala pequenininha que tinha no fundo. Dexter. Tinha aniversário, tava rolando aniversário do Mano Brown. Brown. Aniversário do Mano Brown na quadra da Peruche lotado, só convidado VIP. E a gente fazendo o primeiro encontro de Sound System no salão VIPzinho, no pequenininho que tinha no fundo da Peruche. Que cabiam 300 pessoas no máximo, assim. Lotou, foi um sucesso, foi da hora, a gente se divertiu pra caramba. Tem vídeo, quem quiser acessar aí no YouTube tem. Só eu procurar lá, primeiro encontro de cultura Sound System, Black Star Einit. E, porra, foi muito louco aquilo ali, porque aquilo ali foi o dia que eu falei, mano, esse bagulho vai virar um salseiro, vai ficar grande essa parada. Porque a gente tinha essa perspectiva de que cada um tava fazendo um papel importantíssimo no que tava fazendo, tá ligado? Dava pra ver, todo mundo olhava um no olho do outro e sabia que isso ia acontecer, o que acontece hoje, sabe? Essa solidificação cultural, ela vem daquela época. A gente, ao mesmo tempo que a gente é isento das pessoas que estão fazendo festas e não tá acontecendo do jeito que a gente imagina, a gente também é culpado. Porque a gente tem uma galera daquela época que não tinha sound e hoje tem, que foi lá ver. E propagou muito? O quê? Essa construção da Black Star Einit, mais ocupação. Sim, sim. Porque se você for analisar, metade dos sounds mais antigos vieram logo depois disso. Sabe? Essa galera tava lá. Se você pegar os caras do AENAI, se eu não me engano, tava lá. Se você pegar todos os caras do Lego, tava lá. Se você pegar todos os sounds que surgiram 6 anos depois, que seja. Tava todo mundo lá. Missão cumprida. Todo mundo lá. Entendeu? Metade do público que tava nessa festa montou um sound depois. E montou um sound de forma certa, mano. Foi atrás, investiu. Essas iniciativas foi uma atrás da outra. Foi, com a galera, mano, botou a bala na agulha, tá ligado? Tava assimilando a mesma ideia, andando pro mesmo lado, aí vem um coletivo. Se a gente analisar assim, ó, vou parafrasear uma parada que o Yellow P falou esses dias aí, no último evento. Uhum. Que ele falou no microfone, primeiro veio o Quilombo, primeiro veio o Dubversão, depois veio o Quilombo, depois veio todo o resto na cidade. Isso eu me senti pra caralho quando ele falou isso, e eu sei que isso é verdade, eu sei que isso é fato. E, tipo, nessa análise mesmo, o Fábio colocou a bala na agulha. Nós, Black Star, não Quilombo, mas nós, os 4 cantos da cidade, apertou o gatilho. Tá ligado? E aí a gente disparou. E quem pulou nessa bala, quem veio depois pulou na bala. Mas já tinha dado o disparo. E depois também a oficina do África, né? Por dentro do sistema. Sim, tinha oficinas. Eu fiz oficina, depois a gente ganhou Dance Hall no Morro, anos depois ganhou Dance Hall no Morro, ganhou edital do reggae. Construção teve de caixa na sua casa, né? Construção de caixa. Construí a equipe Dance Hall no Morro, eu com o 13 Roots, com o Rafa, finado Rafa, com o MC Lê, o Michel Aire, tá ligado? Aí também tinha uma parada que eu acho louco, que eu trabalhei sempre, como você tá ligado. Como eu trabalhava com a parada de gravar, e tinha, acho que pouquíssimos produtores musicais mesmo, focado na cultura Sound System. Aí teve também, porque a gente conseguiu fazer a junção também, que aí a gente conseguiu aproximar os cantores, tá ligado? Naquele período eu era casado com a Laíla cantava, o Ale, tinha o Monk começou também com nós lá, o Monk Giant, Salvão, Giant, agora é Giant. E, sabe, e aí veio outros manos depois, veio vários outros manos na voz, tá ligado? Aí teve linguagem visual também, tinham sempre os manos do grafite ali, que grafitava uma caixa, que fazia... Começou a ter uma parada ali que foi uma eclosão de uma parada que a gente falava, mano, isso aqui, vocês têm ideia do que a gente tá fazendo aqui? Que a gente fez uma parada, tá fazendo uma parada que aconteceu há 50 anos, mano. Em outro país, em outro lugar. E a gente tá fazendo, óbvio que não igual, mas
tá se esforçando pra fazer o bagulho da hora. A gente tá lendo o rótulo da porra, o label da porra dos discos que a gente compra. A gente tá valorizando isso, sabe? A gente tá vendo o ano que aquela porra foi produzida, a gente tá vendo quem produziu, a gente tá trazendo artistas da Jamaica da fundação para as pessoas verem de perto o que aqueles caras têm de bagagem pra trazer da época deles nessa época aqui, tá ligado? Ver os shows que a gente fez e tudo, mano. Das Cê é louco. festas, as produções musicais, né? Porque nas festas tocam os discos clássicos de música reggae, os muito antigos, os atuais. E da onde vem a ideia de começar a produzir para os cantores que estavam fazendo a ideia aqui, já cantando aquelas músicas que estavam sendo cantadas ali ao vivo no Sound System, a essa ideia de você iniciar os trabalhos de produção, onde você começa. Então, como eu falei, eu comecei a fazer... CCJ, né? Você começa daí. Não, na verdade não foi no CCJ. Porque eu já tinha o meu computadorzinho velho e eu já tinha o Fruit Loops. O CCJ foi quando eu tive uma proximidade. O Miguel foi sempre o promotor da versão. Miguel Salvatore. Salvatore, forte abraço. O Salvatore me deu um direcionamento importante na vida. Na minha vida pessoal, profissional e pessoal. Ele tá ligado, sou grato pra ele pra caramba. Porque naquela época eu tava com a ideia de trabalhar em estúdio. Eu já tinha feito estágio no estúdio muito tempo antes. Tava nessa vibe. E ele falou, você mora na Cachoeirinha, um dia no Java, assim, ó. A gente tava não era nem Java, era Suzy Dub ainda, se eu não me engano. Ou Java mesmo. Você mora na Cachoeirinha, né? Moro. Você sabe que tem um centro cultural lá, né? Aí eu, o Esqueletão, tal, que a gente chamava de Esqueletão, que era um lugar que, mano, era homicídio, droga, crack, skate, putaria, só isso, era um prédio abandonado. A prefeitura conseguiu uma iniciativa do movimento dos favelados, lá a mãe do Madeirite, do David, salve pro Madeirite, começou uma iniciativa lá com o movimento dos favelados para transformar aquilo ali no centro cultural. Depois vieram o pessoal lá da ponte para lá e pegou o pico e investiu no pico pro pico virar o que virou depois. Nisso o Miguel tava com esse pessoalzinho da ponte para lá e ele sabia que eu morava do lado. Ele me chamou para trabalhar lá. E eu já tinha um conhecimento de DAW. DAW, para quem não sabe, é Digital Audio Workstation. É programa de computador que faz música e grava. E eu tinha um conhecimento já disso, bem assim, digamos que para um cara autodidata amplo e para época também, porque isso era bem raro, o cara ter um home studio em casa, tá ligado? Já tinha minhas caixinhas de referência, já tinha um computador e tal. Então eu já tava fazendo aquilo ali. Quando eu fui para lá, foi na inauguração do espaço praticamente. O espaço tinha 1 ano estava sendo construído, fazendo programação. E era um centro cultural que tinha uma proposta de programa piloto para ter um estúdio público. E aí o Miguel jogou essa bronca no meu peito, tá ligado? E falou, mano, você sabe mexer no bagulho? Sabe, era Mac. E eu tinha Mac na minha mente como um bicho de 7 cabeças. E o S pra mim era um bagulho que eu falava, não, você é louco, não, põe um Windows nessa porra. Foda. Tá ligado? Era muito, pra mim era um bagulho tipo, sabe, porra, vou ter que avançar. Nós é preto, né, tio? Destrava. Tá ligado? Vamos embora, vamos fazer. Você sabe, sei. Você sabe, sei. Sabe instalar, sei. É isso, irmão. Arte de meter o louco. Arte de meter o louco. É isso. No estúdio ainda era PC, que eu lembro que era um PCzão, um HP nervoso. Porra, um PC que até hoje deve valer dinheiro, tá ligado? Enfim, mas aí a gente fez um projeto de acolher bandas. Ó, você tinha sua banda, você ia lá na portaria, se inscrevia. Aí a gente ligava pra você, agendava uma data e tinha agendamento no Google Agenda. O Miguel que fazia esse trâmite aí burocrático. E aí eu recebia a banda. Todo dia eu tinha 1, 2, às vezes 3 músicos. Eu entrava às 10 da manhã, gravava até as 2, saía pra almoçar, às 15 eu voltava e terminava às 19. Eu acho que eu fiquei um pouco surdo nessa época, porque eu fiquei 10 anos fazendo isso direto. Tem alguns nomes ilustres que passaram por lá que você pode ir? Mano, que eu lembro, tipo, tem nome famoso, tem famoso, tá ligado? O Dexter foi numa gravação, tipo, uma entrevista meio... Na real, uma coisa que a gente começou que não era popularizado no Brasil naquela época, era podcast, que a gente chamava de streaming, radio streaming.
Que a gente fazia os programas, filmava e transmitia depois. Que é mais ou menos o que vocês estão fazendo aqui hoje, que chamam de podcast, e naquela época a gente não tinha popularizada a palavra podcast que nem hoje, tá ligado? Eu lembro disso. Então, Dexter. O Emicida ainda, tipo, ele tinha lançado o disco dele que ele vendia música boa por R$5 ainda. Aí... Tipo, a gente cheguei a gravar Cell lá, o T-Bless, que era do Vitrola 70, de samba rock e tal, você. Foi o Big Ut, de reggae, foi o Big Ut, o Elton Nire, foi o Bushman, foi o African Simba, foi o Jashaka. Só o Jashaka só no estúdio. E de toda essa movimentação do CCJ até o seu estúdio, subir a ladeira e conta um pouco sobre a vinda de várias lendas da música reggae, os que gravaram dubplate, essa cultura dentro do seu estúdio e essas movimentações até os dias de hoje. O CCJ eu fiquei até 2012. Rolou até umas paradas bizarras lá, que tipo, você sabe como funciona nepotismo, essas porra, né? Aí é um querendo colocar o outro, até que apareceu uma almofadinha que queria colocar o amigo dele no estúdio pra trabalhar no meu lugar. Obviamente em colores, né? Nessa função aí de sempre escanteio pro Purman e bate, os caras querem bater escanteio e fazer gol de cabeça ao mesmo tempo. E aí rolou essa parada que foi meio que assédio moral também, rolou, depois isso aí eu não posso falar em público, mas enfim. Tá correndo ainda. E aí, mano, aconteceu que eu saí de lá e eu me prometi que eu não ia arrumar trampo nenhum, em lugar nenhum mais, eu ia trabalhar pra mim, e é isso, tá ligado? Botei na minha mente. Tá? E aí eu comecei a fazer gravações no estúdio com o que eu tinha, tá ligado? E fiz todo o processo fonográfico que tem Hi-Fi Records e assinatura, foi feito numa sala com azulejo. O disco que a gente lançou em 2010, 2011 da Laíla, lá, Olhem para a África, foi feito, acho que no sítio dela, a gente gravou. Tudo situação sem acústica e tudo. E são produções que têm músicas emblemáticas ali, tanto da época, músicas que tocam no sound até hoje. Né? Depois de alguns anos veio outros moleques, aí Lico J, aí o Michel também começou, aí tem Jawala, tem uma galera toda, tem os antigos também que vem dessa época do sound do começo, não poderia deixar de falar da Misive, do Jimmy, do Arcanjo, do Pumpkilla, desses, mano, a Lady Di, dessa galera que vem das antigas também, que também movimentaram a cultura sound system como a voz dela, que representava ela. Então, o estúdio serviu como esse propósito de gravar dubplates, fazer produções e tudo. E todos os artistas, quase todos os artistas da Jamaica ou erradicados na Inglaterra, que vieram para fazer reggae no Brasil, em São Paulo particularmente, passaram pelo Hi-Fi. Tanto que a gente não é uma autodenominação, foi denominado por outros manos a Casa do Dubplate, porque era o lugar onde a gente acolhia tanto os artistas daqui, acolhe, né? Tanto os artistas daqui quanto os artistas de fora. Então sempre que vem é isso. Vou chamar na chincha, o Johnny Osborne tá vindo, o Errol Dunkley também. Jurássico, se não levar lá no estúdio, vai trocar umas ideias com Esqueça nós. tudo, hein? Pega a visão. E você... Mano, depois de todo esse texto que você falou, inclusive, já te faço o convite novamente pra vir aqui. A gente... Eu tava te falando nos bastidores que a gente vai montar um editorial aí só do reggae, só do funk, em diferentes gêneros e formatos musicais, né? E aí a gente chega numa parte do programa que a gente pede uma música pro convidado. E aí você mandou aqui Paciência e Calma, do Príncipe Messias. E aí, pegando uma frase aqui, que eu acho que te representa e representa muito o que você falou, que é: irmão, de lá de cima dá pra ver. Toda a glória que ronda inesquecíveis são as frutas, e vidas cheias de formas, trazendo seres e oceanos que nos rodeiam. Eu vou caminhar com paciência e calma. Por que essa música ela é tão importante pra você, mano? Mano, primeiro que esse mano foi o maior cantor de reggae do Brasil. O Catar, finado Catar, o Príncipe Messias. Na minha opinião, né? Óbvio. Pra mim, ele foi o maior poeta e cantor de reggae, apesar de ele ter essa obra pequena, num curto espaço.
desencarnou, mas pra mim ele foi foda, porque isso representa ele, mas se você analisar a letra inteira e o contexto da letra inteira, qualquer moleque de quebrada já passou por isso, já se viu perdido e já pediu paciência e calma assim mesmo. Hoje em dia, mais ainda, a molecada tá aceleradíssima, tá muito pra frente, que nem o pessoal mesmo fala, né? Qualquer coisa já é bigode, qualquer coisa já é ideia, qualquer coisa já é muita ansiedade. Eu acho engraçado que uma grande parte da camada social do Brasil, uma camada racial principalmente, fala muito sobre ansiedade e depressão. Eles não fazem ideia do que isso representa na favela. Eles não fazem ideia do que é um povo que tem isso e não sabe. Porque ter isso e saber diagnosticar é muito fácil, irmão. E essa música, ela fala porque esse mano passou por isso. Eu passei por isso. Todos nós da quebrada passamos por essa parada, tá ligado? Então ele fala, inesquecíveis são as frutas e vidas cheias de glória, trazendo seres e oceanos que nos rondam. A necessidade que a gente tem de se auto-iludir para ter uma tranquilidade é muito grande. Essa é a nossa terapia. Quando a gente senta na quebrada numa escadinha, no escadão, toma um bagulho, fuma um baseado, troca ideia com o pivete, no meu caso que sou mais velho, e o pivete quando troca ideia com o amigo dele ou com o mais velho. Essas referências e essas ações de autoanálise autoterapêuticas é a única saída que a gente tem. E essa faz um paralelo diretamente linkado com a historiografia, com a necessidade de um povo saber a sua história mais do que tudo. A molecada na quebrada sofre agonia, porque eles não conhecem o passado deles, eles não conhecem a história deles, eles não sabem de onde eles vieram, não sabem o porquê estão ali e tão pouco pra onde vão. Isso é mais foda ainda. Árvore Sem Raiz, do Marcos Garvey. A árvore sem raiz que não para em pé, tá ligado? E isso é muito necessário pra ontem, pra começar aquele processo que eu falei sobre educar, sobre se emancipar, sobre se autodeterminar, ser dono de si. A molecada ainda não tem pertencimento deles mesmos com eles. Eles não sabem quem de fato... A mãe manda? Não. O mundo manda? Não. A polícia manda? Obedece. Pra não morrer, tá ligado? Então, tipo, caralho, a autoridade muitas vezes ou tá presa ou foi morta, que seria o pai, a figura paterna que tanto falam. O homem preto tá sozinho na cadeia, a mulher preta tá trabalhando e deixa o filho na rua pra cuidar. Olha o sistema que colocaram nós. Olha onde nós veio parar nesse oceano. Nesses seres, nesses oceanos. Entendeu? Divisão. Então, essa música, ela representa muito isso, tá ligado? Então, vou caminhar com paciência e calma. Esse é um som que eu boto pra um monte de moleque, boto pra minhas filhas ouvir. A gente regravou, o Lico J regravou essa letra. É uma das letras mais importantes que eu conheço, que eu já ouvi em toda a arte musical do reggae no Brasil, e tanto quanto outras artes musicais de outros gêneros também. Então ela representa muito o que eu penso, marcou e marca a minha vida toda vez que eu escuto. Ela tem um caráter de emoção, porque simboliza o que eu vivi e simboliza o que eu tenho visto a molecada viver, que é o pior. Porque eu tenho uma parada de projeção, assim, ó, de me projetar na outra pessoa, que às vezes dói mais em mim ver a situação dos outros e eu falo, caramba, como minha vida é boa, mano. A minha vida foi foda, irmão. Foi vários BO, ainda tem várias coisas pra acontecer, de boas e de ruins, espero que mais de boas. Almejo e anseio e luto pra que sejam mais coisas boas. Mas o que me mais flagela mesmo é entender que tem moleque da idade que eu já passei há 20 anos atrás eu passei pela idade do moleque e hoje o moleque tá pior. Grande parte dos moleques tá pior. Não abre um livro, o livro é um celular e esse celular é um livro que fala da vida alheia. É um livro que não fala deles. Modelos de pensamentos ali. Não fala sobre eles. Não é uma ciência. O moleque não... A nossa juventude, a juventude preta, tem que produzir ciência, mano. Tem que produzir conhecimento. A juventude preta tem que fazer a junção, mano. E fazer deles por eles mesmos. Tá ligado? Tem que ter mais... A gente não pode mais entrar num hospital, irmão, e ver um preto e perguntar onde tá o médico louco. Tá ligado? Ou chamar de enfermeiro ou enfermeira. Tá ligado? A gente não pode entrar nessa situação mais. A gente não pode entrar no escritório de advocacia ali pra fazer uma papelada e perguntar quem é o advogado de frente pra um preto engravatado. Porque a gente não bota fé.
Eles não botam, né? Eu já não tenho mais esse problema. Mas a gente precisa dessas capacitações. É muito grande o progresso, o processo e o progresso. É muito longe ainda. Mas a gente precisa se ver nos nossos ambientes. E não se ver nos ambientes dele. É uma ilusão. Eu não quero ver preto na Globo. Eu quero ver uma televisão construída por um homem preto, onde todas as pessoas envolvidas dentro dela sejam pretos. Isso eu quero. Tá ligado? Parada. É isso. Quando eu falo pra alguém, mano, produção musical, não sei o quê. Chama o fulano ali que é guitarrista. Puta, o cara é alemão, mano. Pô, mas qual o problema? Não, mano, nós não tá falando da porra da África, doidão. Então você vai botar o cara pra participar e pôr a guitarra dele aí por quê? Isso é só um exemplo musical. É a mesma coisa que a gente tem em qualquer lugar da sociedade. Entendeu? É como fazer um teatro do Marcus Garvey ou um filme sobre Kemet e colocar um monte de gente branca representando os caras, tá ligado? É a mesma coisa quando você faz isso com música. Como que você vai falar de África se o cara que tá te gravando tem olho verde e veio da Dinamarca, malandro? Sai dessa, pai. Você é Black Star Line. Caramba, mano, nessa relação aí Black que Star você... Você é louco, eu acho que você destrinchou tudo muito foda. Inclusive, a gente vai montar uma mesa, porque você vai ter que vir e falar muito mais. A gente fala nesse processo, né? Eu já até abro, eu acho que o público até sabe. A gente tem um certo horário pra gravar aqui, porque é aquilo, pô, o Homem Preto vai, aqui é o meu sonho, mas nós tem o outro, que é o facão, né? Então... A plantação. A gente ainda tá na plantação. Tá na plantação. É isso. Então, mano, muito obrigado por você ter colado. Hoje eu consegui entrevistar você com meu irmão. Isso é uma honra já. Vão ter, como eu falo pras pessoas, né? O Periferia no Ar, ele não é só meu rosto, ele é o seu rosto, ele é o dele. São vários rostos pretos, tá ligado? Que vão estar aqui, sentado, assim como eu, apresentando, que pra mim é uma honra, tá ligado? E eu já falo que tem uma parte do programa que é na sua finalização. Desculpa, a parte que eu não falei boa é a parte de ver moleques jovens como você. Eu falei dos moleques que eu vejo que estão ali, tá ligado? Estão ali desamparo, mas não tanto assim. Mas tem os moleques que tá revolucionando pra também. Caralho. Então tem essa distinção. A gente precisa mais disso e menos daquilo. Isso que é foda, e vambora. E tem uma parte no programa que eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder numa só, tá ligado? E eu vou começar assim. Um sonho. Preto. Um livro, uma série ou um filme? Procure por mim na tempestade, Garvey. Uma música novamente? Black, 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 KRS-One. A sua maior conquista, mano? Minhas filhas. Qual a sua base e o que te inspira? Preto. De quem você é fã? Malcolm X, Marcus Garvey, Kwame Ture, Nani de Maroon, que mais? Teresa de Benguela. São vários. Uma palavra que te define, mano. Fúria. Essa aqui é a parada. O que você pensa pra 2024? Fala suas redes sociais aí, as redes sociais dos projetos. Lá pra sua câmera lá. Quilombo Hi-Fi. King Nomo. Hi-Fi Studio, tudo no Instagram, Facebook, todas as redes são isso, tá? Acabei de lançar um disco, agora dia 31 de dezembro, chama Então, é um disco romântico, tem dancehall, tem drill, tem vários bagulho. É um disco que faz um marco e um ensejo final de uma fase da minha vida, o ano passado foi bem difícil, quem me conhece tá ligado, mas esse disco tá fenomenal, eu adoro, eu amo as músicas dele. Dá pra pôr na novela, dá pra tocar no baile também. E esse ano aí a gente vai produzir, tem muita coisa pra sair agora, tem coisa de 2012, 2013 que eu vou lançar em coletânea agora, que são músicas inéditas. Tem a coletânea de Dubplate do Quilombo, tem um monte de coisa pra fazer no estúdio, e o estúdio tá aberto lá pra quem quiser agendar, preços baratíssimos pra produzir sua canção, Hi-Fi Studio, só pra pesquisar lá no Instagram e chamar nós que a gente negocia. Mais uma vez, gratidão por você ter encostado aqui. O convite está feito novamente. A gente vai montar um editorial aqui especial para falar de muito reggae music, muita pretitude em ação, revolução. É isso. E vamos embora daquele jeito. Só vamos, pretão. É nóis, big up. O Ale figura. De várias, hein? Se você gostou dessa conversa, siga aí nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. De lá, Periferia no Ar. É isso.